Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. A entrevistada de hoje é a Juliana Gatti. Ela é educadora ambiental e idealizadora do projeto Árvores Vivas. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Como começou a sua paixão pelas árvores? Nossa, é uma história, acho que tem raiz lá na minha vida, na minha infância, né? Quando meu avô, no sítio dele, já me levava junto para cuidar das plantinhas. Onde ele tinha sítio? No interior de São Paulo, em Tietê. Então eu ia cuidar com ele, pegar os moranguinhos, plantar, colher amora na árvore, no pé da árvore, jabuticaba. Então eu já convivi assim bem próxima das árvores e da natureza desde muito pequena, né? E aí depois você fez o quê? Depois, nossa, eu trabalhei, fiquei procurando onde a minha alma ela ia encontrar aquela paz. Nossa, agora é isso, né? Porque assim, a gente vai achando, eu fiz rádio e TV também, mas dentro de rádio e TV ainda faltava alguma coisa. O que eu queria dentro? Você vai afunilando, né? Sim. Se especializando. Você conseguiu, acho que, se especializar. Como eu tava muito genérica, eu fui pulando mesmo de galho em galho. Então eu fui... Mas foi servindo pra alguma coisa, claro, né? Hoje, assim, todo o meu histórico profissional, ele dá a base pra conseguir trabalhar melhor no Árvores Vivas hoje. E como começou esse projeto no Árvores Vivas? Eu trabalhei desde a abertura da Associação de Designers de Produto em atividades de grupos voluntários na área de ecodesign, design socioambiental, né, e produtos ligados à natureza e setor moveleiro. Chegou uma época que eu fui nessa busca, nesse trabalho, eu acabei entrando no IPT, na área de madeira e móveis, de atendimento a marcenarias, né, para que o produto tivesse um bom desenho, um bom aproveitamento de materiais e também tivesse funcionalidade, fosse eficiente na sua construção. Nesse trabalho lá no IPT, o IPT ele tem uma xiloteca, né, que é essa biblioteca de madeiras, eu acho que é a segunda maior na América, a primeira deve estar no Canadá, se não me engano, a segunda aqui em São Paulo no IPT, e eu ficava louca de olhar aquela diversidade de madeiras e falava pra eles, nossa, mas como é a árvore, né, que dá essa madeira? Eles muitas vezes não sabiam me dizer, sabiam o nome da espécie, mas não sabiam me descrever aquela árvore. E isso começou a me dar uma certa angústia, porque eu falei, meu Deus, mas e se essa madeira linda tá dentro da árvore que tá na frente da minha casa? E eu passei pra pensar em outros produtos, assim, e se de repente uma macieira, que eu gosto de comer maçã, tá mas a árvore tá sem maçã, como é que eu vou fazer pra saber que aquilo é uma macieira? E se fez da casca de uma árvore, tirei um medicamento que salvou minha vida e essa árvore tá na frente da minha casa, eu não sei. Então essas perguntas, né, começaram a surgir na minha cabeça. Exatamente. Acho que eu nunca perdi esse porquê, né? Mas por quê? E aí? E aí no comecinho, isso foi no final de 2006, no comecinho de 2007 foi a primeira vez que eu escrevi sobre o Árvores Vivas como a ideia de um empreendimento. Foi você que lançou o Árvores Vivas? Sim. Então foi assim, tem uma fundação de empreendedores sociais e sustentáveis, né, que se chama Artemisia, e ela faz uma seleção de empreendedores que tinham desde uma ideia até do empreendimento funcionando. E foi a primeira vez que eu escrevi sobre o Árvores Vivas como uma ideia de empreendimento. Ele ainda não funcionava assim como, né, na prática funcionava uma busca pessoal minha, eu fazia mapeamento, eu saía atrás pesquisando a respeito das árvores, mas ainda não tinha algo acontecendo maior, né? E lá conheci esses vários outros empreendedores, tive a oportunidade de fazer o processo seletivo inicial com 30 outros empreendedores, vivenciar uma mudança muito grande na minha vida de perspectivas, né, ter experiências novas na área de sustentabilidade, uma visão de planejamento de negócio. Isso em que ano? Isso foi comecinho de 2007. E aí, aos poucos, eu comecei a compartilhar essas descobertas sobre as árvores num blog, que é o blog do Árvores Vivas, que existe desde agosto de 2007, que surgiu aí nesse movimento da Artemisia. A cidade de São Paulo mudou de 10 anos para cá, para hoje, com relação ao cuidado mesmo com as árvores que a gente tem aqui? Com certeza, né? Existe efetivamente um plano agora para esse cuidado, que ainda não é o modelo que a gente deseja, mas o ideal, lógico, eu acho que a gente sabe disso e isso é importante para fazer o caminho, né, até lá, mas realmente agora existe uma preocupação, um plano, um estímulo, não só do próprio governo, né, e com projetos efetivos para melhorar a arborização, para cuidar das árvores que estão aí, para trocar as que precisam ser trocadas, mas da população também, de querer cuidar, de querer
colocar uma árvore em frente de casa, escolher a melhor espécie. Eu acho que isso é o mais importante, né? Pra gente ter uma relação saudável com a árvore na cidade, a gente precisa conhecer. Porque precisa ser uma integração muito harmoniosa. Não é qualquer árvore que você planta em qualquer lugar, né? Então, quanto mais a gente tem de informação a respeito das espécies, melhor a gente vai se dar com essa árvore, né? Ju, existe ainda muito maltrato com as árvores na cidade de São Paulo? Não, eu sempre falo São Paulo, mas não é. Não, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, no tá? mundo inteiro. Principalmente pela UTV. De poda errada, coisas que machucam a árvore e a gente não sabe, que seria só uma questão de conscientização, que eu tenho certeza que muita gente não faz por mal. Existe ainda essa falta de informação e esse maltrato com a árvore? Existe. Eu acredito que primeiro, talvez por uma percepção muito simples de entender que a árvore é realmente um ser vivo, né? Então, eu acho que ainda existe um passo a ser dado em muitas pessoas de entender que aquele ser vegetal é um ser vivo. E nesse sentido, você vai pensar, poxa, mas tudo bem, mas eu uso a madeira para construir o meu. Não estou falando que não é para usar, né? Não é esse o ponto. Não é pra gente não usar os benefícios que essas árvores trazem pra gente quanto produto e tal. Mas usar de uma forma que você possa usar para sempre. Exatamente. Não naquela vez. E a árvore, quanto ser dentro da cidade, trazendo o benefício que ela traz, ela precisa ser bem cuidada para viver mais, para não trazer também um transtorno para a estrutura urbana, né, como queda de galhos que podem vir a causar acidentes sérios, né. Então a gente tem que entender, por exemplo, não colocar prego à toa, não amarrar metal em volta. Eu vejo muitas vezes lixinhos para coletar as fezes animais, né, dos cachorros, o pessoal amarrando com um arame apertando. Isso estrangula mesmo o xilema e o floema da árvore e vai impedir que ela consiga se alimentar e aí vai morrer. Então, o fato de colocar um lixinho, se fosse colocado de uma forma mais maleável, né, não estrangulando com um material que não é o metal, tão preso, já garantia, né, que ela não morresse. E às vezes a gente vê isso por falta de conhecimento mesmo, né? Tem um trabalho, eu sempre gosto de repetir aqui, quem assiste o Fiscais e quem assiste assiduamente aí o programa, deve ficar enjoado de ouvir eu falar tanto disso, mas é o Guto Nóbrega. Ele nem é de São Paulo, ele é do Rio. É um professor, ele colocou, eu vi isso daí numa exposição da Fiesp. Ele pegou uma planta, colocou sensores na planta, não me pergunte de que forma, tá? Mas ele ligou, ele pegou o guarda-chuva, tirou o pano do guarda-chuva e ligou cada sensor num ferrinho do guarda-chuva. E você chegava você viu? Então eu vou explicar pra ele, né? Mas aí, você chegava na árvore e fazia qualquer tipo de ação e ela tinha uma reação. Então você assoprava quente, o guarda-chuva mexia de uma forma. Você assoprava gelado, assoprava quente, não, dava uma baforada mesmo. Dava um soprinho assim, gelado, ela tinha outro tipo de reação. Ou seja, ela tem reações diferentes. Então, eu acho que ela sente muito. Eu acho, não, tenho certeza, de muito mais ainda depois disso, que ela sente tudo isso que a gente faz, todas as podas mal feitas, né? E o Ricardo Cardim comentou também que até se você poda ela só de um lado, você causa um desequilíbrio. Fios, fiação, e do outro não, você causa um desequilíbrio. Totalmente. E ela vai ficar doente por causa disso. O que a gente entra muito principalmente nos passeios que o Árvores Vivas faz, onde a gente tem a oportunidade de caminhar na rua com as pessoas, né, e observar a árvore ali em loco, essa percepção de que a árvore, primeiro, é um ser que está no planeta há muito mais tempo, né, do que o ser humano. Então, é uma fórmula que deu certo. A gente ainda não sabe, mas a árvore deu certo. Totalmente. Então ela sabe que ela pode crescer naquele formato porque a raiz dela primeiro se desenvolveu de uma forma que garante que aquele galho vá se sustentar. Você acha que as pessoas devem prestar mais atenção nas árvores? Fora tudo isso que a gente já falou bastante coisa, né? Sim, mas eu acho que uma das razões aqui na Grande São Paulo, nas cidades, nos centros urbanos, que eu sinto, a árvore acaba sendo um meio da gente encontrar um bem-estar, perceber o tempo dela, a floração, a frutificação, a perda das folhas, a arquitetura que ela tem na copa, a textura do tronco e de tudo, dos frutos e por aí vai, né? Os desenhos da morfologia de cada uma das espécies. Se a gente tiver o tempo de contemplar essas informações tão únicas e belas, eu acho que a gente cria dentro da gente aqui em São Paulo e nas grandes cidades, que é uma cidade meio caótica, é um jeito meio louco de viver, né? Um bem-estar e uma forma um pouco mais tranquila e amena de lidar com o nosso dia a dia. O que faz exatamente o Árvores Vivas, Ju?
O Árvores Vivas, ele tem por missão sensibilizar as pessoas em relação às árvores e à natureza das cidades. Isso através de educação, cultura, produtos, atividades turísticas. Então a gente tem uma gama de produtos e serviços que tem por missão essa sensibilização. Quais são os serviços? Hoje a gente tem as ações. Então a gente realiza com frequência agora o Passeio Verde, principalmente na rede SESC de São Paulo, né? E não só aqui na capital, mas também no interior. A gente já realiza também com algumas outras unidades. Como que é o Passeio Verde? O Passeio Verde é uma caminhada apreciativa e informativa sobre as árvores. Então nós vamos passando num roteiro pré-determinado, pré-mapeado, onde a gente chega às vezes a construir mapas, né, gráficos, inclusive, como esse. Legal. Então tem um breve histórico do local que a gente está visitando, se ele tem uma importância, né, para a vegetação da área que a gente visita, e também tem o histórico de cada uma das... Assim. Esse é um mapa que a gente fez para o Sesc Consolação, né? Então aí tem as fotos também de detalhes das árvores, o fotógrafo foi o Luciano Ogura. E a pessoa pode participar do Passeio Verde? Nos Sescs o passeio é aberto, né, a participação, assim, de todo o público. Quando eu tô vendo mais... Sim, esses são mapas, na verdade são mapas de vários roteiros que a gente fez pelo Sesc. Sesc Santana, Sesc a Praça sempre apoio. Isso daqui é mais ou menos o outro que a gente já tinha visto, também com bastante foto. E informação. Das espécies. E meio que um legal. autoguia, né? Então as pessoas podem pegar só isso e não fazer passeio? Não? Podem. Sim, então, isso que é uma coisa legal de mostrar que no nosso blog, na barra lateral, a gente tem ali uma série de links, que são as árvores em nossos caminhos. E as pessoas podem clicar e fazer o download, então, esses arquivos em PDF, e elas podem realizar o passeio, um autoguia, né? Também um outro mapa que a gente faz, que é até colaborativo, é o mapa virtual das árvores, onde existe a gente fotografa a árvore, coloca o nome popular, o nome da espécie, o nome do fotógrafo e georreferencia pelo Panorama, que é uma ferramenta do Google. Isso também as pessoas, se quiserem, podem colaborar enviando foto e a localização, e a gente coloca nesse mapa virtual. Também? Pode, claro. E esse foi o primeiro que a gente fez, que foi pro Parque da Luz, que agora tá até com a marquinha antiga. Nossa marca passou por uma... eu vi, eu tentei separar, porque agora o desenho da árvore, ela é cheio de coisas, tipo cadeira, não sei, não é? Não, esse aqui. Aquele desenho, na verdade, é o símbolo do Ano Internacional das Florestas. Esse daí mesmo. O que tem lá dentro? Tem um monte de coisa, um monte de tralha. São todos os produtos, né, que as árvores nos dão, todos os benefícios que elas nos dão. Falando em histórias de árvores que vocês encontram no caminho, agora, pra quem não quer ler lá o site agora, quem tá assistindo a gente, tem alguma história, assim, de alguma árvore muito linda que você viu? Alguma história especial pra você nessa história do Árvores Vivas? Tem. Ali, na verdade, o meu parque preferido em São Paulo é o Parque da Luz. Eu acho que, porque tem uma história, né? Esse parque é o primeiro jardim público da cidade de São Paulo. Era para ser o jardim, foi criado com a intenção de ser o jardim botânico da cidade. Então a gente consegue ter uma... Eu não sabia que foi criado para ser o jardim botânico. Sim. Então, e ele tem uma diversidade de espécies muito interessantes, né? Exóticas, principalmente de outros países. Tem as nativas também, então já durante a administração. Como o jardim botânico ele tem a árvore lá, especificação da árvore no parque, você sabe? Algumas estão sinalizadas. A gente, um dos primeiros trabalhos do Passeio Verde que o Árvores Vivas fez foi uma parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente na Mostra de Boas Práticas Ambientais, onde a gente criou esse pequeno mapinha, que também está disponível no blog. E eu acho que essa imagem aqui representa bem, assim, uma dessas árvores que... Deixa eu tentar chegar mais perto aqui. Gente, que legal. Tipo, a pessoa tava de baixo, olhou pro céu e tirou essa foto. E o espaço que ficava entre a copa faz o coração. Nossa, que legal. E o mais curioso disso é que, assim, é o encontro da copa do xixá, que é uma árvore nativa, com cedro, que também é nativa. Faz esse vão. E o xixá, o fruto dele é o formato de um coração também. Então é mágico, assim, né? Legal. É como se as árvores estivessem emanando o amor delas pra gente ali naquele ponto. É muito bonito. Gostei. Juliana Gatti, educadora ambiental e idealizadora do Árvores Vivas. Obrigada, Ju. Valeu, foi um prazerzão te entrevistar aqui. Gente. Obrigada.